Pois bem, dedicados irmãos, quando a palavra fé vem em nossa mente, quando este tema surge, nós temos que lembrar de um homem que teve a coragem de desnudar-se totalmente das coisas do mundo para seguir a Jesus. Ele era uma inteligência proeminente, privilegiada. Tinha um futuro garantido nos altos postos de Israel, como o sucessor dos maiores patronos que tinha, dos doutores da lei no Sinédrio, que era Gamaliel. Ele era o garantido sucessor de Gamaliel, que era Paulo de Tarso. Dedicado, trabalhador, intimorato, apaixonado pelo Evangelho, pelas tradições de Israel. Ele ainda não tinha conhecido Jesus. Assim como, obedecendo às tradições da sua lei, a Torá, ele teve o ímpeto de perseguir os cristãos. Jesus já havia subido ao plano espiritual. Jesus já tinha deixado a sua marca nesse planeta do seu testemunho. E os seus discípulos, cambaleantes, hesitantes, por causa da perseguição, do ultraje que foi conferido àquele homem puro, esse espírito que era o nosso governador espiritual, que hoje nós sabemos era Jesus, estavam todos receosos, até que surge na casa do caminho um jovem que havia sido poupado por Deus da morte, que era Gesiel, que está conforme narrado no livro Paulo e Estevão, conforme está narrado também no Atos dos Apóstolos. Sendo recuperado pelos discípulos de Jesus, Simão Pedro, Gesiel apaixona-se por aquele evangelho, por aquelas revelações que foram feitas desse homem que se tornou um pescador de almas para o evangelho, para Deus, para o reino de Deus. E Pedro disse: meu irmão, Roma vos perseguiu. Se você continuar sendo o Gesiel, você será morto. Então vamos mudar o seu nome, para que você seja novo. Você hoje é um outro homem. Era um homem de fé também, Gesiel. E adotando o nome de Estevão, se tornou, naquela fé que lhe era caracterizada, o maior pregador que o Evangelho conheceu. Ele arrebatou as multidões com a sua palavra vibrante. Ele conhecia as Escrituras, mas ele conheceu Jesus. E a sua fama ganhou. Mas ele tinha uma outra característica especial, além de ser um bom pregador. O doente que ele colocava a mão ficava curado. Porque ele acompanhava os doentes. Porque há pregadores que só pregam, só desenvolvem estudos, mas o Evangelho de Jesus precisa de braços fortes, impulsionados pela fé. Pés fortes que não tremam na jornada que ele apontar. E esse era Estevão. Ele cuidava do doente que ele cuidasse, a cura era certeira. Então todo mundo começou a querer ser cuidado por ele. E a casa do caminho se transformou num grande hospital. E a fama desse homem ganhou Jerusalém,
os arredores, onde os discípulos estavam, na casa do caminho. E chamou a atenção deste ardoroso, apaixonado defensor da lei, Paulo de Tarso. E que um dia foi escutar Estevão. Ele foi meio disfarçado, se misturou na multidão para ver o que era aquilo, e magnetizado ficou pela palavra de Estevão, como aquele homem falava assim, das tradições, e dizendo: esqueçam tudo que vocês ouviram até hoje, porque o Cordeiro de Deus é este, de amor, de esperança, é Jesus de Nazaré. Falava de Jesus de uma forma, trazendo a terceira revelação, Moisés, a segunda revelação, porque Moisés fez a primeira revelação do Deus único, e ele falava: Jesus é a revelação, ele é o Messias, ele é o Consolador prometido. E Paulo dizia: ele está dizendo que esse Jesus é maior que Moisés? E já nutriu ali um sentimento contrário, que a partir daquele dia ele começou a persegui-lo. No dia em que ele estava ali assistindo o Estevão pregar, a pouca distância dele, uma mãe chegou com uma criança surda e muda, e disse, assim que ele terminou a sua explanação, apresentou para Estevão: minha filha, ela é surda e muda. E Paulo, então Saulo de Tarso, naquela época, naquele momento, prestou atenção no que ia acontecer. Estevão, já sob aquela força que nós sabemos e conhecemos, falou: de mim, tu não esperas nada, mas de Jesus tu pode esperar tudo. E em nome de Jesus eu digo: fale! E a criança falou: ouça! E a criança ouviu. Ela disse: eu rendo glórias a Deus. E Saulo disse: esse homem cura com as mãos, com o olhar. Ficou impressionado. Saiu dali. Em poucos dias, Estevão estava diante de um tribunal no Sinédrio. E falou de Jesus. E foi sentenciado à morte. E em praça pública, ele foi apedrejado. Mas ele não tremeu. Ele não tremeu. E Saulo de Tarso o conduziu. Conduziu todos para aquele suplício, para aquele tribunal instalado ali, sumariamente para uma execução de um homem investido da força do Cristo. A coragem da fé, que afronta o mundo em todo o seu tempo, a qualquer hora, de qualquer forma. Ele continuou, após a morte de Estevão, essa sanha de perseguir cristãos, e indo ao lugar de um homem que também era um grande representante do cristianismo, Ananias, no meio da estrada que conduziria a Damasco, Jesus aparece para Saulo, naquele momento, e disse: Saulo, por que tu me persegues? Ele estava montado num cavalo, ele caiu já de joelhos. Jesus se apresentou no seu esplendor.
ofuscando o brilho do sol do deserto. Imaginem, eu me lembro uma vez que o nosso querido Langerton, ele contou para nós que ele estava construindo o telhado do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Estava lá aplainando uma madeira com um facão. E num dado momento ele se descuidou, porque haviam pessoas pedindo remédio, procurando por ele, e aquela fila se formando, e ele aplainando com o facão, ele errou o facão e deu um corte no braço dele. Ele contou para mim e mostrou a cicatriz, que a mão dele ficou pendurada por uma pele apenas. E todo mundo viu, porque ele cortou artérias importantes, a artéria radial, e vocês sabem muito bem o que significa isso. O sangue jorrou, as pessoas se formaram ali na volta dele. De repente ele viu uma luz, ele disse: Geraldo, essa luz brilhou mais que o sol. Para ele. Era Eurípides Barçanufo chegando. Ele, diante de várias testemunhas, pegou a mão e segurou e disse: pessoal, vocês não tenham medo. Não se preocupem que Eurípides cura tudo. Quando ele tirou a mão estava colada. Esses homens nos ensinam a ter fé. Nos mostram como nós não devemos temer o caminho. A jornada que Deus nos dá, como devemos enfrentar os desafios da vida. E depois que Saulo viu Jesus, ele se converteu e se tornou um grande expoente. Também mudou seu nome, ele mudou para Paulo de Tarso. Foi um pregador. Ele levou o evangelho de Jesus aos gentios, era a tarefa que Jesus pediu, porque os discípulos não tinham como argumentar com aquelas pessoas empedernidas no raciocínio. Ele foi certa vez em Atenas, ele teve vontade de ir lá, porque era o centro cultural do mundo, ele estava na Grécia. Ele foi a Atenas, ele começou a pregar em praça pública e as pessoas começaram a zombar dele. Ele já estava quase que no final da sua vida. Vejam a coragem desse homem, falar em praça pública em Atenas. Povo orgulhoso, na época, pela cultura ateniense que era conhecida. Ele sentiu o frio na espinha do desprezo das pessoas que diziam: mais um louco falando aqui. De Jesus, desse homem que cura, que isso? E um frio na espinha baixou em Paulo. De repente, ele se entristeceu. Mas nesse momento contínuo chega Timóteo e encontra ele e disse: Paulo, trago notícias de Corinto. Abigail, os amigos Áquila e Prisca, que foram um casal que o recebeu naquele momento em que ele estava se convertendo no deserto. Ele passou 3 anos no deserto, aprendendo a ser de novo um tecelão. Aquele casal que o recebeu, mandou notícias, que eles estavam precisando de ajuda, em Corinto, na igreja que estava nascendo. E Paulo começou a ter um ânimo crescendo, e trouxe notícias de outra igreja que ele havia fundado, e as pessoas dizem: Paulo, nós precisamos de você. E ele disse: então, vamos agora. Não, Paulo disse: Timóteo, você está aí, doente, cansado, quebrado. Vamos ficar aqui, eu vou alugar uma casa perto do mar. Você repousa, se refaz nessa jornada. E ele disse: não, nós vamos hoje, porque Deus tem pressa. Eu fico com esse barulho na minha cabeça. Deus tem pressa. E o que nós estamos fazendo para
acelerar a vontade de Deus aqui na terra. E ele, quebrado, entrou e arrastou todo mundo com ele. Não, vou alugar um barco, disse Timóteo, então, já que você quer. Ele falou, não, nós vamos a pé. A pé. É como ir daqui para São Paulo a pé. Se nós vamos a pé. Porque ao longo do caminho, há várias cidades que precisam conhecer. O homem criou uma energia só pela vontade de servir Jesus. E as notícias chegando, e ele não sabia como atender a tantos pedidos, e disse, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E ele estava no quarto dele orando, e uma luz, de novo, como aquela do deserto, apareceu no quarto e disse, Paulo, por que te preocupas? Eu estou contigo. Vá, escreve para eles. Mande notícias. Você não pode estar presente, mas mande cartas. Eu vou, a partir de agora, designar uma pessoa para te acompanhar. Era Jesus quem estava falando, hein? Sabe quem que Jesus destacou para acompanhar Paulo? Estevão. Às vezes é difícil falar, né? Os amigos começam a chegar e nós não estamos tão acostumados assim, né? A presença dos nossos irmãos. Então peço já perdão aqui para todos, porque estão aqui, estão com todos nós aqui, não é só aqui não. Estão mais aí do que aqui, vocês podem ter certeza. Primeiro eles abraçam aqui e depois abraçam todos vocês. Então é muito emocionante isso. Porque nós vamos ver coisas hoje aqui acontecerem, que o Dr. Fritz já me disse, antes de começarmos essa palestra. E Paulo começou a escrever, e as suas palavras chegando em todas as cidades, as epístolas que nós conhecemos. Foi assim que surgiram as epístolas. Aquelas cartas famosas. E numa carta que ele mandou, que Timóteo anotou, ele disse assim, Timóteo capítulo 4, versículo 7. No final da vida, em poucos instantes ele seria morto a mando de Nero. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E é isso que eu queria hoje deixar da nossa mensagem. Apesar de tudo que aconteça na nossa vida, seja o que for, que é um combate diário, todos nós, todos os dias lutamos esse combate. Árduo, fragoroso, seja o que for o combate que cada um de nós está travando hoje. Uma coisa nós temos que aprender com Paulo. Depois de tudo, ele chegou no final, com a sua fé inabalável. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. É bonito, né? Mas pouco tempo depois, o soldado tremia com a espada para decepar a sua cabeça.
porque não tinha coragem. Ali estava um arauto do evangelho, amando de Nero. E ele disse: soldado, não trema e cumpra a sua missão. Cumpra as suas ordens, porque eu vou para Jesus e você, infelizmente, voltará para Nero. Cumpra. O soldado hesitava, ele fala: soldado! E o soldado, voltando do torpor, cumpriu. Só que Paulo entrou cego no plano espiritual. Estranho, né? Quando ele encontrou Jesus em Damasco, ele ficou cego porque a luz do Cristo o cegou. E Jesus disse: entre em Damasco, e lá você vai saber o que fazer. Tranquilamente ele montou num cavalo, e lá ele encontrou o homem que ele queria matar, que era Ananias. E Ananias disse: vem, meu filho, Jesus já falou para mim que você vinha me procurar. Botou a mão nos olhos de Paulo, de Saulo então, depois Paulo, e ele voltou a enxergar instantaneamente. Vocês imaginem isso? Eu já recomendo que quem for ler esse livro, deixe um balde e uma toalha, que não tem como. É do começo ao fim. Quando Paulo chegou no plano espiritual cego, ele não tinha medo. Cheguei. Ele encontra uma voz que diz: vem, Paulo, eu te devolvi a luz na terra para as belezas espirituais do mundo. Deus quer, Jesus quer que eu te devolva a visão para as belezas celestiais. Colocou as mãos nos olhos dele e abriu os olhos dele. E ele voltou a ver. É a vantagem da gente guardar a fé. Em qualquer tempo, nós vamos encontrar Jesus. Para concluir, eu lembro muito de um caso do Chico que me chama muita atenção. Daquela mulher que veio de uma cidade distante de São Paulo, está no livro Chico, de Francisco, de Adelino da Silveira. Ela tinha um tumor no cérebro, do tamanho de uma laranja. E os médicos deram apenas alguns dias de vida para ela. Ela falou: olha, eu não quero morrer sem conhecer o Chico. Como último pedido, antes da morte eminente, seu marido, atendendo ao seu pedido, porque ela era espírita, leu muitas obras do Chico, deu muita esperança para ela, disse: eu quero só conhecer o Chico. E foi levado ao grupo espírita da prece. Chegando lá, ela foi beijar a mão do Chico, como todo mundo na fila, e falou: minha filha, o que você tem? Não, meu irmão, eu tenho um tumor aqui na minha cabeça, mas eu só vim conhecer você. Só queria lhe dizer obrigado. Fé, hein? Eu vou morrer, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu só vim dizer obrigado por tudo que tu fez na minha vida, as alegrias que tuas mensagens e teus livros me trouxeram. Quantos mais motivos nós, hein, Gilmar, temos a dizer para o Langerton que nós não trememos nada. Nós que convivemos com esse arauto. E o Chico disse para ela: mas minha irmã, não tem jeito mesmo? Não, meu irmão, não vim buscar, eu vim só te agradecer. E o Chico disse: mas não tem jeito do lado de cá? Não, não tem. Os médicos disseram, não tem, já fiz exames, não. Mas Chico falou para ela: e do lado de lá, não tem jeito? Ela falou: não, mas vai, minha irmã, vai em paz. E ela foi para o hotel.
naquela noite, ela teve um sonho. Que o Dr. Bezerra de Menezes chegou no quarto dela e disse: minha filha, Deus ouviu as súplicas. E eu vim aqui para te trazer a tua cura. Então, ela já estava dormindo, então ela perdeu a consciência. E quando ela acordou no outro dia de manhã, o travesseiro dela estava sujo de pus e sangue. E ela lembrou do sonho que ela teve. Voltou para sua terra, fez os exames e ela não tinha absolutamente mais nada. Combati o bom combate. Cheguei no final da minha carreira e guardei a fé. Guardemos, meus irmãos, a nossa fé. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz a todos.